o Supremo Tribunal Federal definiu que a empresa não deve pagar o INSS sobre o salário maternidade que for pago à trabalhadora afastada em licença maternidade. As dúvidas que surgem desse julgamento, desde que qual parte do INSS deve ser excluído, qual é o impacto disso, se é automática essa exclusão, a partir de quando vale, serão todas explicadas nesse vídeo. Então, vamos lá? Em agosto de 2020, então o STF definiu que as empresas não devem mais pagar INSS sobre o salário maternidade que é pago àquelas trabalhadoras afastadas em licença maternidade. Essa decisão, ela envolve aproximadamente 7 mil processos que estavam com essa discussão do assunto na Justiça, e nesse caso ela foi favorável às empresas, porque na prática vai reduzir custos das empresas que ainda pagavam o INSS sobre o salário maternidade. Para entender a lógica do julgamento que baseou o Supremo Tribunal Federal a definir isso, foi analisado se o salário maternidade ele é uma contraprestação pelo trabalho ou não. Contraprestação pelo trabalho é algo pago pela empresa para retribuir o trabalho que ela recebeu do trabalhador. Então, um exemplo mais clássico é o próprio salário. Quando o trabalhador executa suas atividades aí e recebe uma devolução, uma compensação, um pagamento pelo trabalho que ele prestou, exatamente pela atividade que ele foi contratado para fazer, sobre o salário dele, há sim um pagamento de INSS chamado patronal, que é o valor que a empresa paga de INSS em cima do valor do salário na folha de pagamento. O que acontece é que a licença maternidade ela é paga à trabalhadora que está afastada do trabalho. Então é um benefício que está previsto na lei, só que não há uma prestação de serviço por parte da mulher, da trabalhadora, naquele período em que ela está afastada. Justamente ela não presta serviço nesse período, então com essa lógica, como a nossa Constituição Federal diz que só pode incidir contribuição previdenciária, que é o INSS conhecido, sobre essas parcelas salariais, como contraprestação de trabalho, e não há prestação de trabalho no período de licença maternidade, o Supremo Tribunal Federal entendeu, então, que não é correto, não é constitucional, melhor dizendo, cobrar o INSS sobre o valor do salário maternidade. Outro fundamento que foi analisado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento não se trata especificamente de um fundamento jurídico de análise de leis, é um fundamento econômico e social, mas que também tem a sua importância, e foi considerado pelos ministros, é o fator de possível discriminação do mercado de trabalho pela mão de obra feminina. Quando o empregador, a empresa, ela sabe que inevitavelmente pode custar mais caro ter uma empregada mulher, porque os custos de INSS continuam acontecendo, mesmo quando a trabalhadora não está presente na empresa e não está prestando serviços, pode ser que a empresa, o empresário, acaba em dúvida escolhendo entre homem ou mulher, acaba escolhendo o homem, porque sabe que o custo de mão de obra seria mais barato. Esse é um fundamento que foi considerado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, existem outros, mas esse pode ser um fator relevante que gere discriminação da mão de obra feminina? É algo que nós não temos um dado científico, um estudo a respeito, mas foi considerado pelo Supremo Tribunal Federal como um dos fundamentos também nesse julgamento. A parte mais importante agora, e que interessa com certeza para quem tem empresa, é que a decisão do Supremo Tribunal Federal ela foi proferida em sede de repercussão geral. Isso quer dizer que trouxe um entendimento sobre o assunto com efeito vinculante. Assim, todos os órgãos da justiça, em qualquer nível, devem seguir o mesmo entendimento, a mesma compreensão, a mesma conclusão que o Supremo Tribunal Federal teve sobre esse tema. Agora, em seguida, surge outra dúvida também muito importante. Será que essa decisão do Supremo Tribunal Federal ela já tem efeitos automáticos e as empresas não vão mais precisar pagar INSS sobre o salário maternidade? A resposta ainda não pode ser entregue nesse momento, mas estudando casos parecidos de julgamento do Supremo Tribunal Federal envolvendo área tributária e outros com repercussão geral, o que a gente percebe é que, numa fase inicial, logo após o julgamento do STF, normalmente o governo não aceita essa conclusão
e não faz o procedimento de uma forma automática. Isso não significa que a empresa não tenha o direito. Como já disse, por conta do efeito vinculante da decisão do STF, a empresa tem sim o direito. A forma que eu considero mais segura para fazer valer esse direito, sem problemas no futuro, é ingressar com uma ação judicial, então entrar na justiça na prática, e no caso específico de cada empresa, ter declarado por um juiz o direito de não mais pagar INSS sobre o salário maternidade, e que isso valha para aquela empresa e para todos os casos do passado, onde se pode se tratar dos últimos 5 anos, e também para todos os casos do futuro, tudo isso baseado na decisão do Supremo Tribunal Federal. Dessa forma, o governo ele é obrigado a aceitar a conclusão judicial por força da lei, e assim a empresa começa a aproveitar esse benefício e reduzir os custos na sua folha de pagamento. É importante ainda esclarecer, antes da gente encerrar esse vídeo, que para o outro lado, para a parte da trabalhadora, a mulher, isso não vai ter nenhum impacto negativo na vida dela, porque esse valor de INSS que as empresas pagavam sobre o salário maternidade era direcionado aos cofres do governo, mas não sofria qualquer impacto no valor do salário maternidade, não tinha qualquer desconto, e da mesma forma depois desse julgamento não vai sofrer qualquer mudança nesse aspecto. O único impacto vai tratar exatamente do custo da empresa, num valor que é repassado para o governo, então vai afetar um pouco então os cofres do governo, que vai ter uma arrecadação menor, mas isso não vai trazer um impacto negativo para a trabalhadora e vai trazer um impacto muito positivo para as empresas, desafogando um pouquinho também esse excesso de carga tributária que nós estamos vivendo no Brasil. Aliás, já encerrando então esse vídeo, já quero pedir para você deixar aqui o seu clique no botão de gostei, deixe seu comentário se gostou do vídeo, o que achou, né? Se inscreva no nosso canal. E, aliás, o que eu vinha dizendo é, você sabia que nesse momento nós estamos na maior carga tributária da história do nosso país? Esse é um tema que será abordado aqui nos próximos vídeos do nosso canal, com detalhes, com exemplos, para a gente entender um pouquinho o tanto que a gente paga de tributo nesse país. Espero que tenham gostado e até a próxima, pessoal.